Com a pandemia e a relação entre médico e doente tornou-se de facto ainda mais importante, mais falada talvez. O médico infecciologista José Poças decidiu escrever o livro Reflexões em Tempo de Pandemia. Está hoje connosco na nossa tarde, um grande aplauso. Olá, doutor, boa tarde. Bem-vindo à nossa tarde, muito obrigada por estar connosco. Temos aqui o seu livro, Reflexões em Tempo de Pandemia, são histórias de vida, de prazer, de sofrimento e de morte. Olhando para este livro e depois de tudo o que todo o mundo viveu, continua a viver e parece que não temos um fim à vista, vivemos reticências há um ano e meio, como é que nós podemos resumir este livro? Lendo. Certo. Lendo. Isso era mais fácil, mas escusava de ter vindo, não é? Portanto, tem mais graça falarmos um com o outro sobre ele. Pois, mas o resumo que o autor faz eventualmente será um resumo diferente de cada leitor. De qualquer maneira, eu aceito o repto. Isto é um conjunto de textos que não tinha uma ideia pré-concebida de ser um livro. Assumiu a forma de um livro perante um compromisso que eu assumi perante um doente que visitei e que acabou por falecer, que aliás posso considerar o protagonista do livro. Certo. Olhando para tudo o que estamos a viver, e são de facto reflexões em tempo de pandemia, a pandemia normalmente não é associada à palavra prazer, mas estão aqui histórias de prazer também. Por isso é que isto não se chama reflexões sobre a pandemia, mas em tempos de pandemia, porque eu faço reflexões que vão muito para além da pandemia, algumas não têm nada a ver com a pandemia, mas foram escritas em tempos da pandemia. Sim. E por isso... Quando decidiu juntar estes textos, nós temos aqui textos dos mais variados conteúdos, por exemplo. Quem é? Veja ver, eu sou um estudioso da pintura, não sendo pintor, nem nunca serei, mas achei que esse capítulo que está a mostrar só faria sentido se eu ilustrasse com fotografia. Essa fotografia não é da minha autoria, são todas as fotografias da autoria de um colega meu e que eu visitei e que faleceu. E que é uma maneira de o homenagear, porque a história dele vem nesse capítulo. Dedica este livro à sua filha Joana Rita, pelo modo como resistiu ao enorme sofrimento que teve durante os 2 meses em que estive ocupado a terminar de escrever este livro, sem que, contudo, a sua doença não deixasse de constituir a minha principal preocupação em todos os momentos. Ser médico é uma entrega absolutamente gigante ao outro, mas muitas vezes esquecemos os nossos, ou temos que os deixar para segundo plano sem nunca os esquecer. Não, repare, não é muito essa dicotomia, porque eu nunca seria, só em situações de limites é que seria médico da minha filha. Aí acompanhei muito mais como pai, não sendo possível dissociar a minha condição de médico. Foi alguma coisa que foi algo inesperado, portanto eu teria que acabar o livro, se calhar tê-lo-ia acabado de outra maneira, mas a doença dela, obviamente, suplantou tudo o resto da minha vida nessa altura, em termos da minha preocupação. Certo. Este livro já foi apresentado? Este livro já foi apresentado 3 vezes, eu vou apresentar a última vez em Setúbal, que é a cidade onde eu vivo, onde eu trabalho. Esta sexta-feira foi apresentada a primeira vez em Lisboa, depois o fim de semana passado foi apresentado em sexta-feira no Porto e sábado em Coimbra. Como é que, como médico, e com um olhar diferente naturalmente de todos nós em relação a estes tempos de pandemia que todos vivemos, olha para aquilo que ainda está para vir? Ouça, vamos lá ver, eu tenho que olhar com um misto de incerteza e de esperança. Eu acho que muita gente foi dizendo aquilo que seriam, na minha perspectiva, meras teorias, meras perspectivas da evolução, que são legítimas enquanto tal, mas as pessoas têm que perceber que nós vivemos um tempo de muita incerteza, e temos que aceitar que vivemos num tempo de incerteza, ou seja, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos e aquilo que é lógico vir a acontecer pode não acontecer.
Certo. Para terminar, há aqui uma homenagem neste seu livro em relação à relação médico-doente, médico-paciente. Ela é fundamental numa eventual cura, ou seja, aquilo que nós somos enquanto pessoas e as relações que criamos, independentemente da função que temos os dois na nossa relação, é fundamental para aquilo que eu posso mudar em mim, até para um eventual processo de cura? Vamos lá ver, foi Baldint, um médico húngaro que depois se radicou fora do seu país de origem e que escreveu que nos seus escritos e na sua reflexão sobre a realidade que o médico é em si um medicamento. Ou seja, a relação médico-doente, e eu fui editor de um livro que estive aqui também num programa, não sei exatamente qual. Foi este? Foi este? Foi. Então, em que eu fui de facto responsável, mas foi editado pela Ordem dos Médicos, em que eu sou também coautor. Nesse livro, que é sobre esse tema, eu acho que isso define o livro em si e define o meu pensamento sobre essa matéria. Ou seja, a maneira como o doente se entrega ao médico, entre aspas, a maneira como o médico se entrega ao doente, são decisivos sem serem absolutamente... Quer dizer, a cura não depende 100% disso, claro. mas são muito importantes. Obrigada. Quer para o médico, quer para o doente. Muito obrigada por ter vindo pela segunda vez a este programa, Dr. José Poças, obrigada. Reflexões em tempos de pandemia, histórias de vida, de prazer, de sofrimento e de morte, está à venda, se estiver interessado, já sabe, compre. Fique agora atento a um recado que eu tenho para lhe dar.